Bom dia, somos o grupo 6 e o grupo é composto por Ezequiel Pérez, Rafael Felipe e Renan Mochizuki. Vamos falar um pouco sobre o impressionismo, além de citar alguns artistas e obras desse movimento. O impressionismo foi uma tendência artística francesa que surgiu no fim do século XIX, mais especificamente em 1872, e se manifestava principalmente nas artes plásticas, sendo a principal as pinturas. Porém, vale ressaltar que ela influenciou a música também, lá por volta de 1890. Esse movimento teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, a arte moderna, na qual foi uma grande propulsora de futuras obras chamadas de vanguardas europeias, em que os pintores impressionistas costumavam produzir suas obras ao ar livre, com o objetivo de capturar as tonalidades de objetos quando eram expostos à luz solar em determinados horários do dia. Embora Eduardo Manet não seja considerado um pintor totalmente impressionista, foi com suas obras que, mesmo ainda seguindo alguns padrões acadêmicos, algo que os pintores impressionistas já não gostavam muito, essas obras serviram de inspiração para aquele grupo de pintores que vieram a ser reconhecidos como impressionistas. Esse novo estilo artístico ficou em disputa com outras produções acadêmicas. Então havia locais para os pintores realizar suas exposições em que esses locais eram fora dos locais tradicionalmente utilizados, tendo, por exemplo, os salões. Agora, o termo impressionismo surgiu após uma crítica muito amigável feita pelo escritor e pintor Louis Leroy à obra de Claude Monet, chamada de Impressão Nascer do Sol, de 1872, na qual ele fez o seguinte comentário: Impressão, nascer do sol. Eu bem o sabia, pensava eu, justamente. Se estou impressionado, é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que essa cena marinha. Porém, os artistas, nem Claude Monet, se deixou por abalar com esse comentário e adotaram essa crítica para o nome do movimento artístico, a qual eles já tinham ideia de que estava fazendo uma revolução na pintura. Outras críticas duras também foram feitas, como por exemplo a de uma revista humorística, que disse: A Rua Lua Pelletier é uma sucessão de desastres. Após o incêndio na ópera, temos agora outra catástrofe. Acaba de ser lançada uma exposição na Durand Ruel, que supostamente contém pinturas. Esse movimento foi um divisor de águas, devido aos impressionistas não seguirem os padrões do realismo e rejeitarem as convenções e as normas da arte acadêmica da época. Algumas dessas regras eram que as cores deviam ser frias e conservadoras, e as obras nunca deveriam ser pintadas ao ar livre. Porém, esses pintores já estavam cansados de todas as regras e a frieza, que logo quebraram elas e começaram a produzir pinturas mais vivas. Fazendo isso, eles vieram até a ser considerados rebeldes. Agora, dando um pouco do contexto histórico, nessa época a França tinha acabado de passar por uma grande revolução, marcada pela Guerra Franco-Prussiana que aconteceu em 1870, na qual a França perdeu e o Império caiu, sendo substituído pela Terceira República Francesa, além de que a França pagou indenizações à Prússia e deu parte de seu território. Então a França não estava muito bem nesse momento. Assim, os meios de comunicações cresceram, fazendo com que pessoas fossem atrás de jornais e, desse modo, o interesse por arte também cresceu. Porém, não só de baixos a França vivia nesse momento. Após esse momento da Guerra Franco-Prussiana, os países europeus, contudo a França, vivia a Belle Époque, que aconteceu do ano de 1871 até 1914, ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Houve o crescimento das cidades, do capitalismo e de avanços tecnológicos, como o telefone, cinema e o mais interessante para nós nesse caso, a fotografia. Com essa, a retratação de pessoas foram barateadas, onde uma imagem de seu rosto só era algo que podia ser realizado ao contratar um pintor. Assim, os pintores tiveram que buscar novas áreas de atuação. Também vale citar que essa época é marcada pela Paz Armada, período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, onde os países já temiam uma guerra. Logo, eles aumentaram a produção bélica, ou seja, produziram-se mais armas, além de aprimorar suas tecnologias e promover o exército. Agora, falando dos artistas impressionistas, um dos mais importantes artistas do movimento foi o Claude Monet.
Oscar Claude Monet foi um grande pintor impressionista que nasceu em Paris em 1840 e faleceu em 1926 em Giverny, na França. O seu pai se chamava Claude Adolphe Monet e ele era um comerciante que desejava que o filho seguisse os mesmos passos do pai. Porém, a história não foi muito bem por aí não. Quando tinha por volta de 5 anos, a sua família se mudou para Saint-André e ele já apresentava um certo talento desde pequeno. Aos 15 anos, ficou conhecido na cidade por desenhar e vender caricaturas, e com o dinheiro que ele conseguia vendendo, ele comprava seus materiais de pintura. Em 1857, um triste acontecimento: a sua mãe Louise Monet faleceu, e então o artista foi morar com a sua tia Marie-Diane Lecadre, uma pintora que sempre o apoiou e o influenciava a seguir nessa área. Um certo tempo depois, o nosso pintor tomou uma série de decisões que deixaram a sua família meio pistolas. Como, por exemplo, Monet se recusou a ir para a famosa Escola de Belas Artes, porque ele queria ser livre e pintar o que desejava, mas a Escola de Belas Artes não iria lhe oferecer tanta liberdade. Por isso ele foi estudar no ateliê de Suíça, que era uma escola que iria lhe dar a tão desejada liberdade e não aplicava um ensino tão formal como a Escola de Belas Artes fazia. Então Monet decidiu a se dedicar a fazer uma das coisas que ele mais gostava de fazer, pintura ao ar livre. Porém, toda decisão tem uma consequência e nesse caso a consequência foi grande, um grande corte de 100% na sua mesada, ou seja, perdeu a mesada por completo e passou por muitos apertos financeiros. Em 58, Monet conheceu um pintor paisagista chamado Eugène Bourdin, que foi um dos seus primeiros referenciais. No ano seguinte foi estudar em Paris, porém não gostou do método de ensino academicista que as escolas aplicavam, e passou grande parte do seu tempo tomando um cafezinho e batendo um papo com intelectuais e pintores nas cafeterias da cidade. Mas o artista não ficou só na conversa não, melhorou suas técnicas de pintura e conheceu muita gente interessante, como por exemplo o pintor francês Edouard Manet. Paris estava muito popular na época e virou meio que um ponto de encontro entre pintores do mundo inteiro. Pouco tempo depois foi trabalhar na Academia Suíça, onde conheceu Camille Pissarro, que ainda era um estudante na época. Em 61, estava ocorrendo um conflito pela independência da Argélia e o grandioso Claude Monet foi convocado pelo exército francês. No ano seguinte, voltou a Paris, largou o fuzil e caiu de cabeça nos estudos. No mesmo ano, começou a trabalhar no estúdio de Charles Lipp, junto com Pissarro. Lá ele conheceu pintores como Renoir e Alfred Sisley. A partir de 1863, Monet começou a participar de exposições artísticas. Alguns anos depois, Monet expôs o retrato de Camille Duncieux, que um tempo depois viria a ser a sua primeira esposa. Em 1867, Camille engravidou e deu à luz ao primeiro filho de Claude Monet, o pequeno Jean Monet. Nos anos seguintes, ele foi recusado em alguns salões de Paris e aceito em outros. Fora isso, ele começou a acumular altas dívidas, o que na verdade era algo bem comum na vida do artista. Agora Monet estava completamente ferrado, com uma mulher, um filho pequeno, sem emprego com renda fixa e sem um lugar próprio para morar. A única opção foi ele e sua família virarem nômades. Com isso, o artista começou a dar um jeitinho, a emprestar dinheiro com amigos e filando uma boia de vez em quando. A situação estava realmente muito complicada, chegou a um ponto que ele não tinha nem dinheiro para comprar seus materiais de pintura. Junto de Renoir e sua família, o pintor foi morar em Balneário de Bougival, em uma comunidade perto do rio Sena, e foi lá que os dois pintores começaram a dar vida e pintaram os primeiros quadros que seriam o impressionismo mais pra frente. Em 1870, Monet se casou com Camille, mas a sua vida foi novamente interrompida pela guerra. Dessa vez foi a Guerra Franco-Prussiana, então para fugir ele foi para Londres e foi acompanhado de Pissarro. 2 anos depois, voltou para a França e impressionou a muitos com suas técnicas aprimoradas. No mesmo ano, passou por Le Havre e foi lá que pintou uma das suas obras mais famosas, o Impressão ao Nascer do Sol, que foi a obra que tirou o impressionismo do esboço e jogou diretamente na tela. Em 74, junto das obras de Renoir, Sisley, Pissarro, Degas e Cézanne, Monet resolveu expor no Salão Oficial de Paris, que rejeitaram as obras cheias de borrões inacabados. Então eles foram para o estúdio do fotógrafo Félix Nadar, mas o jornalista e pintor Louis Leroy odiou as obras de Monet. Ele fez uma crítica estilo deboche no jornal Le Charivari, e por isso nenhum quadro foi vendido nessa exposição. Depois daquele dia, eles já sabiam como iria se chamar o movimento, impressionismo. No mesmo ano, em 74, ele alugou uma casa com a ajuda de amigos e pintou muitos, mas muitos quadros mesmo. Foi uma época muito produtiva para o artista, pois ele pintou 150 quadros.
Em 1878, ele se mudou para Véthuville e seu segundo filho, Michel Monet, nasceu, mas nuvens negras começaram a surgir novamente na vida de Monet. A sua esposa Camille, infelizmente, veio a óbito em 1879. Depois de um período de tristeza, a vida de Monet começava a voltar ao normal e ele foi morar com seus filhos na casa de um dos seus maiores compradores, Ernest Rochdet. Em 1880, ele teve sucesso na sua primeira exposição individual, e em 83 ele se mudou para Giverny, na França. Como é tradição, todo lugar de moradia de Monet vira quadro, não foi diferente com Giverny. Em 1886, as suas obras começaram a vender de verdade e a sua situação melhorou bastante. A década seguinte foi um período muito importante para Monet, porque tinha uma moça chamada Alice Rochdet, e ela estava viúva, Monet também estava, então rolou e eles se casaram em 1892. Então Monet passou a morar nas margens de um rio que tinha o mesmo nome do artista, Monet. Ele também tinha um jardim muito lindo, mas lindo mesmo. Sério, olha que coisa linda de verdade. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, o pintor fez viagens para Londres e Veneza pintando os monumentos da cidade. Em 1911, a sua esposa Alice faleceu e ocorreu um avanço no problema de visão que o Monet tinha, a catarata. O pintor permaneceu na sua casa pelo resto dos seus anos pintando como podia. No dia 5 de dezembro de 1926, em Giverny, na França, aos 86 anos, Monet morreu em uma tarde de domingo. O pintor estava praticamente cego por conta da catarata e mal conseguia pintar seus quadros. Após a sua morte, a sua casa virou um monumento nacional. Algumas das obras de Claude Monet são Impressão Nascer do Sol, Campo de Papoulas, Lago com Nenúfares, Harmonia Verde, O Grande Canal, Camille, Almoço na Relva, entre muitos outros. Agora vamos falar sobre uma das obras mais famosas de Claude Monet. O Passeio, ou Mulher com Sombrinha, de Claude Monet. Quadro físico. Criado em 1870, o quadro O Passeio, de Claude Monet, é um quadro muito famoso que representa uma mulher com uma sombrinha na mão e uma criança de fundo. As medidas do quadro são 81,3 cm de altura e 65 cm de largura. Resumindo, é um quadro alto pra cacete. Técnica. A técnica de pintura desse quadro é óleo sobre tela. Essa técnica é considerada a técnica mais tradicional de pintura. É uma técnica artística que consiste no uso de tintas à base de óleo. Elas são aplicadas em superfícies de madeira ou tela de algodão cru. Além de outros materiais, basicamente utilizam-se pincéis ou espátulas para sua aplicação. Significado: Camille, sua esposa, é uma mulher que se encontra no alto, vista de baixo, destacando-se do céu repleto de nuvens enquanto se vira num movimento rápido. A pincelada espontânea, lisa e por vezes apenas esboçada, cria de forma convincente um movimento em que a figura humana e a natureza se encontram amalgamadas. Sente-se o vento e o jogo de luz solar, de uma maneira extraordinariamente fresca e direta. Todavia, esse instante não foi captado sem reflexão. Impressionismo no quadro. O enquadramento mais casual é uma influência direta da fotografia, que no período de desenvolvimento do impressionismo começava a ser explorada pelos artistas. Bem, é isso, espero que tenham gostado e até mais.